Sartre. As citações mais poderosas sobre os erros do existencialismo. Neste vídeo vamos não só apresentar as citações de Sartre sobre o tema em epígrafe, como também fazer alguns comentários sobre as mesmas. Comecemos por introduzir a primeira citação. Sartre, no seu ensaio O Existencialismo é um Humanismo, afirma que o primeiro princípio do existencialismo é que a existência precede a essência, ou seja, primeiro temos a existência humana vazia sem conteúdo, e que com o decorrer do tempo, o homem se faz a si próprio, constituindo desse modo a sua essência histórica. Vejamos o que o filósofo francês nos diz. O existencialismo ateu, que eu represento, é mais coerente. Declara ele que, se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência, um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito, e que este ser é o homem. Que significará aqui dizer-se que a existência precede a essência? Significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo, e que só depois se define. O homem, tal como o concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. Assim, não há natureza humana, visto que não há Deus para conceber. O homem é, não apenas como ele se concebe, mas como ele se deseja após este impulso para a existência. O homem não é mais que o que ele faz. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. Como é facilmente perceptível, a tese de Sartre apresenta uma dificuldade. Se o homem não é nada quando nasce e que só é alguma coisa quando se faz a si próprio, como é não possível que quem deseja ser músico, mas não tenha dons naturais, não possa ser um Andrea Bocelli ou um Luciano Pavarotti? É evidente que a nossa existência está balizada entre duas essências. A primeira essência marca o nosso potencial humano universal, que deve ser explicitado na nossa existência, até a nossa definição como essência individual determinada historicamente. E o mesmo se passa com o amor. Somos relativamente à nossa essência potencial universal, ser com os outros, para dizê-lo como Heidegger. Essa potencialidade deve manifestar-se na nossa existência individual única e intransferível, até a nossa definição como essência individual histórica. Por isso, poderíamos dizer: Sartre, enquanto a sua essência potencial universal, é um ser com os outros, e existencialmente amou Simone de Beauvoir e com ela escreveu a sua história de amor. Deste modo, dizer como Sartre que temos de partir da nossa existência vazia de conteúdo para a definição da nossa essência histórica, é enganarmos-nos a nós mesmos, já que cada ser humano quando nasce possui um potencial genético, isto é, uma essência potencial universal, que deve de explicitar na sua tarefa de fazer-se a si mesmo, enquanto existência. Outra ideia do existencialismo sartriano é que o homem é um ser completamente responsável por si próprio. Ou seja, o homem tem de fazer-se a si mesmo e nesta tarefa de constituir-se como pessoa é totalmente responsável por si. Eis o que nos diz Sartre no livro supracitado. Se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que é. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo o homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade da sua existência. Como é evidente, Sartre diz, uma vez mais, uma meia-verdade. De facto, se Deus não existe, e esta é a tese de que parte, o homem é totalmente responsável por si. No entanto, não existe um único indivíduo no mundo, mas sim milhões. Assim como não há uma cultura neutra, mas sim uma pluralidade de culturas axiologicamente determinadas. Dizer isto é imediatamente dizer que o homem, enquanto indivíduo, não é absolutamente responsável por si. Em primeiro lugar, porque cada sujeito, enquanto indivíduo, não pode projetar-me inteiramente para além do poder ser da cultura em que me insere,
Como comprova o facto do rock and roll nunca poderia ter existido no Renascimento, nem a minissaia na época medieval. E depois porque cada indivíduo está sujeito a outros indivíduos, de tal forma de que não é tudo o que quer para si, mas aquilo que ele quer e que os outros querem. E o mesmo se passa com o amor. Amar é algo universal, amou-se em todas as épocas históricas, mas as formas de amar são ditadas pelas culturas históricas em que nos inserimos. Sem precisar de recuar no tempo, vemos que na época atual, as manifestações do amor são distintas entre as sociedades ocidental e islâmica, por exemplo. Outra ideia do existencialismo sartriano é que o homem é o seu projeto realizado, e que nada mais conta, nem sonhos, nem expectativas, nem esperanças. Vejamos o que Sartre nos diz. O homem não é senão o seu projeto, só existe na medida em que se realiza, não é portanto nada mais do que o conjunto dos seus atos, nada mais do que a sua vida. Dado que o fragmento que apresentamos pode não ser o bastante claro relativamente ao seu pensamento, vejamos o seguinte passo que o complementa. Para o existencialista não há amor diferente daquele que se constrói, não há possibilidade de amor senão a que se manifesta no amor, não há gênio senão o que se exprime nas obras de arte, o gênio de Proust é a totalidade das obras de Proust, o gênio de Racine é a série das suas tragédias, e fora disso não há nada, porque atribuir a Racine a possibilidade de escrever uma nova tragédia, já que precisamente ele a não escreveu. Um homem embrenha-se na sua vida, desenha o seu retrato, e para lá desse retrato não há nada. Evidentemente, este pensamento pode parecer duro a alguém que não tenha vencido na vida. Mas por outro lado ele dispõe as pessoas à compreensão de que só conta a realidade, que os sonhos, as expectativas, as esperanças apenas permitem definir um homem como sonho malogrado, como esperança abortada, como expectativa inútil, quer dizer que isso os define em negativo e não em positivo. Como é manifesto, Sartre afirma outra meia-verdade. É evidente que o homem é o seu projeto realizado, mas não só, ao lado do homem histórico situa-se o homem intra-histórico. E este é tão importante como aquele. Deste modo, os sonhos, as expectativas e as esperanças fazem tanto parte do homem como aquilo que se cristalizou na história. E no amor o intra-histórico é tão mais importante que o histórico. São os sentimentos que não se veem, que alimentam os afetos que se veem. Amar é sonhar com um mundo de conforto e carinho ao lado da sua cara metade. E é esse sonho que faz cristalizar todos os afetos que damos a quem amamos. E quanto a Sartre é tudo por hoje. Se gostaste do vídeo, dá-me um like, faz um comentário ou subscreve-te ao canal. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado e um abraço para todos.